Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos mapas mais fascinantes da teologia cristã, a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Pense nisso como uma tentativa de decifrar um relógio profético, um roteiro divino para o grande final da história. A grande questão é, que horas será que marca esse relógio? Vamos tentar descobrir juntos? Para a gente conseguir ler esse mapa profético, nosso roteiro vai ter 6 paradas. Primeiro, vamos aprender as regras, como ler o mapa. Depois, vamos ver um evento que, segundo essa visão, muda tudo, o arrebatamento. Daí para frente, a história se desenrola numa crise global, um retorno dramático, seguidos por 1000 anos de paz e, finalmente, a resolução de tudo. Certo, então, por onde a gente começa? Bom, a gente começa pela chave, né? A peça fundamental. Antes de olhar para o futuro, a gente precisa entender qual é a regra de ouro usada para interpretar cada uma dessas profecias. A palavra-chave aqui, que pode parecer um pouco complicada, é escatologia, mas na verdade é simples. Ela vem do grego eschatos, que significa último. Então é basicamente o estudo das últimas coisas. Qual o destino final da história e da humanidade? E aqui, olha, chegamos num ponto fundamental. A estrutura que a gente está explorando hoje é toda construída sobre o que chamam de método literal. O que isso quer dizer? Que as palavras são lidas no seu sentido mais normal, mais direto. A justificativa para isso, segundo a fonte, é que as profecias sobre a primeira vinda de Cristo, como o nascimento em Belém, por exemplo, se cumpriram ao pé da letra. Então a lógica é que as profecias sobre o futuro vão seguir o mesmíssimo padrão. Ok, com essa chave da interpretação literal em mãos, a gente pode finalmente dar corda no relógio profético. E o primeiro grande evento que ele aponta é um dos mais misteriosos e, com certeza, um dos mais debatidos: o arrebatamento. E a base para essa crença vem, em grande parte, dessa promessa aqui, do Evangelho de João. A interpretação literal aqui é o ponto central. Não se trata de um retorno público para o mundo todo ver, mas de um momento específico, um retorno para buscar os seus seguidores. E para entender o arrebatamento, a gente precisa ter em mente 3 características principais. Primeiro, ele é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Segundo, é repentino, descrito como algo que acontece num piscar de olhos. E terceiro, é seletivo, um evento que seria exclusivo para os cristãos. E esse ponto aqui é super importante para não haver confusão. Segundo essa teologia, o arrebatamento e a segunda vinda são 2 eventos completamente diferentes, separados por 7 anos. No arrebatamento, Cristo vem para a sua igreja, se encontrando com ela nos ares. Já na segunda vinda, ele vem com a sua igreja, voltando fisicamente para a terra. Então, segundo essa linha do tempo, logo depois do arrebatamento, a terra entraria num período chamado de tribulação. Seriam 7 anos de uma crise, de um julgamento numa escala nunca antes vista. E quanto tempo dura isso? A resposta se resume a um número: 7. 7 anos. E essa duração vem de uma interpretação de uma antiga profecia, a profecia de Daniel, que falava de uma última semana que ainda precisava se cumprir. Essa semana é entendida como 7 anos literais. E esses 7 anos não são uniformes. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Eles são divididos em 2 metades de 3 anos e meio. A primeira metade começa com o falso acordo de paz, liderado por uma figura global chamada de Anticristo. O ponto de virada acontece bem no meio, com um ato de profanação no templo em Jerusalém. E isso dá início à segunda metade, a Grande Tribulação, que seria uma época de perseguição e juízos muito mais intensos. E quem estaria no poder durante esse caos todo? A interpretação aponta para o que é chamado de Trindade Satânica, uma espécie de imitação da Trindade divina. O dragão, que é identificado como Satanás, seria a fonte do poder. A besta do mar seria o líder político, o anticristo. E a besta da terra, o líder religioso, o falso profeta, que levaria o mundo a adorar o anticristo. E para amarrar todo esse sistema de controle, entra em cena o famoso e infame número 666. Ele é descrito como uma marca de lealdade que seria necessária na mão direita ou na testa para poder comprar ou vender qualquer coisa. Na prática, seria um controle total sobre a economia mundial. E em meio a tudo isso, qual seria a resposta divina? Bem, segundo essa visão, ela viria em ondas de juízos. São 3 séries de 7, uma mais intensa que a outra. Primeiro, os selos, depois as trompetas
E, por fim, as taças da ira. Tudo isso vai se intensificando até que a gente chega no grande clímax de toda essa história, o retorno visível físico de Cristo à Terra, um evento conhecido como a Segunda Vinda. E aqui, a diferença para o arrebatamento é gritante. Lembra que aquele era um evento secreto? Pois é, este aqui é o oposto, é totalmente público. A citação do Apocalipse diz que todo olho o verá, ou seja, um evento global que ninguém teria como negar. É nesse exato momento que acontece o famoso Armagedon. E olha, a definição aqui é super importante. Nessa visão, não se trata de uma guerra mundial entre países. É, na verdade, uma campanha final onde os exércitos do mundo todo, liderados pelo Anticristo, se juntam para uma batalha final, uma tentativa de lutar diretamente contra Cristo na sua volta. Ok, o clímax passou, o conflito final foi resolvido, e agora? O que vem depois? A narrativa então aponta para uma era completamente diferente. 1000 anos de paz e justiça na Terra, o chamado Reino Milenar. E essa era de paz duraria quanto tempo? De novo, a interpretação literal aponta para um número bem específico que a gente encontra no livro do Apocalipse. 1000. 1000 anos. Um milênio inteiro de um governo direto de Cristo aqui na Terra. E como seria viver nesse período? As descrições são bem marcantes. Satanás estaria preso, sem poder para enganar as nações. A paz seria universal, não haveria mais guerras. A própria natureza seria restaurada. E o governo mundial seria centralizado em Jerusalém, com Cristo governando pessoalmente. Mas acredite, nem mesmo 1000 anos de paz são o fim definitivo da história. A gente chega agora no último capítulo, na resolução final de tudo, com os últimos julgamentos e o início do que chamam de estado eterno. E aqui tem outro detalhe interessante. Assim como haveria 2 retornos, a interpretação aponta para 2 julgamentos finais, bem distintos um do outro. O tribunal de Cristo seria para os cristãos, focado em recompensas pelo que fizeram, e o julgamento do grande trono branco seria para todos os outros, um julgamento de condenação. E depois desse julgamento final, o que acontece? Bom, o universo como a gente conhece hoje, ele deixa de existir. Em seu lugar surge um novo céu e uma nova terra, uma criação perfeita onde, segundo as Escrituras, não existiria mais dor, nem sofrimento, nem morte. E Deus viveria diretamente com a humanidade para sempre. E depois de percorrer todo esse mapa, a gente termina com uma grande questão para refletir. Será que toda essa estrutura detalhada deve ser vista como um projeto literal do futuro? Um cronograma exato do que vai acontecer? Ou seria melhor entendê-la como uma grande metáfora de esperança? Uma forma de garantir que, no fim das contas, a justiça e a paz vão vencer? A resposta, claro, fica no campo da fé e da interpretação de cada um. Obrigada pela companhia nessa jornada.